De 1919 a 1929, a República de Weimar enfrentou enormes dificuldades. Apesar das reformas trabalhistas, a miséria e a fome se abatiam sobre a Alemanha, em consequência da contínua desvalorização monetária. Em 1923, a inflação era galopante. Os assalariados e a classe média urbana foram terrivelmente prejudicados, mas os produtores e os camponeses foram favorecidos pela alta dos preços, porque possuíam produtos que não se desvalorizavam. Como vocês estão vendo aí, situação econômica, um dos tópicos desse resuminho que eu coloquei, tem aí um investimento estrangeiro, né? Um tópico, investimentos estrangeiros dentro da situação econômica, que diz Plano Davis, capital norte-americano. O que quer dizer? O Plano Davis facilitava a operação de pagamento das reparações de guerra. O próximo tópico do resumo é Adolf Hitler. Adolf Hitler nasceu na Áustria, perambulava pelos bares e lia todos os jornais e livros que caíam em suas mãos. Quando teve início a Primeira Guerra Mundial, ele se incorporou a um regimento alemão e participou das batalhas. A derrota deixou ele profundamente abalado. Ele considerava que a derrota alemã era resultado de uma traição política que ocorreu dentro da própria Alemanha. Defendendo um nacionalismo extremado, Hitler se opunha aos judeus. Ele via nos judeus um fator de corrupção do povo alemão. Cristo e Marx, dois judeus, pregavam a igualdade e a resignação, ideias que Hitler considerava nocivas aos alemães. Daí surgiu a doutrina racista, segundo a qual os homens eram desiguais por natureza. Os arianos, altos e alourados, encontrados na Alemanha em estado puro, eram, segundo ele, uma raça superior. Para Hitler, o povo alemão não poderia viver a humilhação imposta pelo Tratado de Versalhes, devendo se agrupar em um único estado, a Grande Alemanha. Hitler desprezava os povos latinos e principalmente os eslavos, os quais julgava deveriam ser reduzidos à escravidão. A tentativa de tomada do poder, vamos falar deste tópico. A organização do Partido Nacional Socialista nazista foi a base fundamental para a tomada do poder por Hitler. Depois da Primeira Guerra Mundial, ele se estabeleceu em Munique e organizou um pequeno partido chamado Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, do qual faziam parte indivíduos de tendências nacionalistas. As reuniões do partido eram aparatosas, vestidos em uniformes, seus membros faziam numerosas paradas e atacavam os socialistas. Hitler organizou, então, uma manifestação militar para tomar o poder, o Putsch, que está aí nesse resuminho, o Putsch de Munique. Então, contou com o apoio do general Ludendorff. Numa concentração realizada em Munique, anunciou que a Revolução Nacional começara. Hitler foi preso e condenado a 5 anos, mas cumpriu pena de pouco mais de um ano. Nesse período, escreveu sua obra doutrinária. Vamos falar da crise econômica e a tomada do poder agora. A economia alemã havia recuperado seu equilíbrio em virtude dos investimentos vindos do estrangeiro, principalmente dos Estados Unidos. As exportações superavam as importações. Os capitalistas estrangeiros começaram a retirar seus empréstimos de 1930 em diante. A inflação se restabeleceu e a crise econômica também. A produção do país entrou em declínio e o desemprego cresceu. A miséria da população permitiu a ascensão política do Partido Nazista, bem como do Partido Comunista. Nas eleições de 1930, o espaço ocupado pelos dois partidos na cena política alemã se manifestou claramente. Em 1932, terminava o período presidencial de Hindenburg, que se candidatou novamente, tendo Hitler como adversário. Foram necessárias 2 eleições para decidir o pleito. Hitler perdeu, mas obteve um considerável número de votos. O cargo de chanceler foi confiado ao nobre von Papen.
Sua grande dificuldade era o progresso dos nazistas, que aumentaram o número de deputados no parlamento. Hindenburg recebeu poderes excepcionais e chamou Hitler para a vice-chancelaria, mas o chefe nazista não aceitou. O próprio von Papen convenceu o presidente a chamar Hitler para o poder, esperando assim controlar o líder nazista. A 30 de novembro de 1933, Hitler assumiu a chancelaria, tendo von Papen como vice-chanceler. A partir daí, as liberdades constitucionais foram suspensas e milhares de prisões foram feitas pela nova política secreta do Estado, a Gestapo. O novo parlamento que se formou deu a Hitler plenos poderes. As cores da República foram substituídas por uma bandeira vermelha com a cruz gamada. Cruz gamada quer dizer um símbolo cruciforme com hastes que formam 4 ângulos retos. Então, é essa cruz gamada em negro e branco, símbolo do partido nazista. Todos os partidos foram dissolvidos, com exceção do nazista, e proibidos de se reorganizarem. Hitler se tornou o condutor, o guia e o chefe, ou seja, o Führer. Com a morte de Hindenburg, em 1934, não foi eleito outro presidente. Hitler acumulou as funções de chanceler e chefe de Estado. A estrutura capitalista baseada no trabalho assalariado e na livre empresa continua a existir na Alemanha. A intervenção do Estado era limitada. O Estado garantia a vida econômica e social. Para conter o êxodo rural, foram criadas propriedades familiares indivisíveis e invendáveis, transmitidas hereditariamente a um único herdeiro. O camponês estava protegido contra a perda de sua propriedade, por outro lado, estava preso à terra. A concentração das indústrias se acelerou. O plano quatrienal, anunciado em 1933, propunha a construção de obras públicas para acabar com o desemprego. E o desemprego praticamente desapareceu em 1937. O rearmamento alemão foi iniciado. Os financiamentos iam sendo efetuados em um cenário de certa inflação monetária. A falta de ouro tornava difícil a importação de matérias-primas indispensáveis. Uma saída para o problema foi negociar o pagamento das importações com produtos alemães. A partir de 1937, a política econômica exterior se tornou mais agressiva. As exportações aumentaram por causa do desenvolvimento, na Alemanha, de indústrias especializadas. Por volta de 1939, a indústria alemã atingiu a marca de segunda maior produção do mundo, o que a colocou em condições de sustentar o esforço exigido pela Segunda Guerra Mundial, que ia começar logo logo. O fascismo não foi um fenômeno restrito à Itália e à Alemanha. A crise de 1929, ao arrastar as economias europeias para o abismo, fez com que estas adotassem medidas protecionistas para se resguardarem da concorrência estrangeira. O nacionalismo econômico tomou feições políticas e se espalhou por vários países. A Espanha, então, em decorrência disso tudo, vivenciou, no início do século XX, uma série de crises políticas, marcadas pela deposição do rei, pela proclamação de 2 repúblicas, por intervenções militares, tentativas de separatismo de algumas regiões e por eleições nas quais se destacaram vitórias comunistas. A Guerra Civil Espanhola. Em 1936, ocorreram eleições na Alemanha em que a Frente Popular venceu a Falange, constituída por burguesia, exército e igreja católica. Então, a Frente Popular, quem era a Frente Popular? Republicanos, comunistas e socialistas. Essa Frente Popular, republicanos, comunistas e socialistas, venceu a Falange. Quem era a Falange? Burguesia, exército e igreja católica. Então, republicanos, comunistas e socialistas venceram burguesia, exército e igreja católica. A vitória da Frente Popular levou à substituição da monarquia da Espanha
pelo regime republicano de tendência socialista. O deputado direitista e monarquista Calvo Sotelo foi assassinado pela polícia em represália à morte de um policial, fato que desencadeou a sedição militar contra a República. No dia seguinte, a revolta chegava ao continente europeu, iniciando a Guerra Civil Espanhola. Na guerra, a Frente Popular, quem era a Frente Popular, republicanos, comunistas e socialistas, contavam com o apoio de operários, camponeses, funcionários e das minorias nacionalistas catalã e basca. Internacionalmente, contou com o apoio da União Soviética, que se restringiu aos socialistas, e das brigadas internacionais. A Falange, quem era a Falange? Burguesia, Exército e Igreja Católica receberam auxílio da Itália de todo o mundo. Receberam auxílio da Itália de Mussolini e da Alemanha de Hitler, que bombardeou a cidade basca de Guernica com a força aérea alemã, provocando um grande número de mortos entre a população civil. Em 1º de abril de 1939, os falangistas conquistaram a vitória na Guerra Civil Espanhola, iniciando o governo fascista de Franco. Alguns autores consideram a Guerra Civil Espanhola como um prólogo da Segunda Guerra Mundial, por conta de ela representar forças beligerantes, democratas e socialistas contra forças fascistas. Seu resultado foi diferente, já que na Espanha venceram os fascistas. Então, de tudo isso, o franquismo, que é o tema central de tudo isso que eu iniciei falando sobre a guerra na Espanha, a Guerra Civil Espanhola, o franquismo foi um governo ditatorial fascista de Francisco Franco na Espanha, e o nazismo considerava que a raça ariana era superior. Vamos agora mais especificamente para o governo de Francisco Franco. A implantação da ditadura de Franco levou ao poder a Falange. Quem é a Falange? Burguesia, Exército e Igreja Católica. Então, a ditadura do Francisco Franco levou ao poder a Falange, a Burguesia, Exército e Igreja Católica, que se transformou em um partido fascista extremamente eficiente na repressão às oposições políticas. Apesar do apoio concedido pelas potências totalitárias à Falange durante a Guerra Civil Espanhola, Francisco Franco, manteve uma posição de neutralidade. Em 1969, o príncipe Juan Carlos, neto do rei Afonso, foi nomeado por Franco como seu sucessor, e em 1975 foi coroado rei da Espanha, porque o Francisco Franco morreu, nessa época, dando início a um programa de reformas que acabaram com o regime ditatorial e restabeleceram a democracia no país.